Olá pessoal, tudo bem? Semana passada a gente conversou no nosso primeiro vídeo do canal da Osteoporose. Eu falei com você a respeito de o que é a osteoporose. Demonstrei como que se comporta um osso de um tecido normal para um osso osteoporótico. E dando prosseguimento ao nosso canal, hoje eu vou falar para você quais são os fatores de risco que podem levar ao aparecimento da osteoporose. Então, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aqui embaixo, é rápido, é fácil, para que você possa receber toda semana um vídeo novo mostrando e falando sobre a osteoporose. Lembrando alguns comentários que eu recebi de alguns colegas médicos a respeito do canal. Esse canal, na verdade, ele foi pensado principalmente no público leigo, para aquelas pessoas que não são médicos e que gostariam de ter alguma informação sobre a doença. Mas todos estão convidados a participar. Por isso essa linguagem no canal da osteoporose ela é um pouco mais simples para que todos possam entender de uma forma bem correta. Então agora vamos para a nossa vinheta e a gente volta em seguida para falar sobre os fatores de risco da osteoporose. Quando a gente fala sobre fatores de risco, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem diversos fatores que possam ocasionar ou ajudar a desenvolver a osteoporose. Eu vou colocar para vocês aqui num slide esses fatores de risco e a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um. O histórico familiar é um fator, na verdade, muito importante. Quando às vezes a gente conversa com o nosso paciente se pai ou mãe teve osteoporose, nem sempre ele sabe relatar se ele teve osteoporose. Então a pergunta mais fácil para dizer seria assim: sua mãe ou seu pai tiveram alguma fratura do fêmur? Isso fica uma pergunta muito mais fácil para o paciente saber se ocasionou essa fratura. Então isso é um histórico muito importante para a gente poder falar sobre um fator de risco da osteoporose. O sexo feminino ele é mais acometido. Eu comentei no vídeo passado que para cada 3 mulheres, uma poderá apresentar osteoporose, e no sexo masculino, a cada 5 pacientes, um poderá desenvolver também o quadro da osteoporose. O envelhecimento é um outro fator. À medida que a gente envelhece, logicamente que o tecido ósseo sofre essa alteração, e é bem sabido hoje que a partir dos 65 anos aumenta-se muito o risco de uma fratura se você já apresenta algum fator de risco importante, como a gente está elucidando aqui nesse vídeo. O déficit hormonal é um outro fator. Você sabe que, principalmente no caso das mulheres, a partir do momento que você para de menstruar, seja de uma forma que você entrou no período menopausa, ou se você apresentou alguma alteração que foi necessário retirar os ovários, ou também precisou retirar a parte uterina, você apresenta um déficit hormonal bastante importante e numa fase às vezes bem precoce da sua faixa etária. E esse déficit hormonal faz com que você aumente um fator de risco importante para a osteoporose. Isso também vale para os dados do homem, para a osteoporose masculina. É claro que o homem sofre uma alteração hormonal que vai ocorrer de forma bem mais gradativa ao longo da sua vida. Isso em torno de mais ou menos 65, 66, 68 anos, começa já a ter uma queda maior do hormônio masculino. A densidade mineral óssea também é um outro fator de risco. Então, quando você tem uma densidade demonstrada pela sua densitometria como um valor mais baixo, você tem que ficar atento também como um fator de risco. O índice de massa corporal, que é chamada de IMC, também é um outro fator. É sabido que na osteoporose as pessoas mais magras têm maior risco
de apresentar osteoporose do que as pacientes com alto peso ou uma obesidade maior, a não ser que ela tenha alguma deficiência de algum hormônio ou que sofre alguma alteração de alguma enzima que poderá também levar ao aparecimento da osteoporose. A menopausa tardia ou a precoce é um outro fator de risco que deve ser elocado na consulta médica. O tabagismo, então a gente sabe que o tabagismo, na verdade, ele tem um fator de risco bastante alto para levar a uma degradação do tecido ósseo, assim como o alcoolismo, né? E em relação ao café, às vezes muitas pacientes perguntam ou vêm até o consultório informando que pelo fato de estar apresentando osteoporose que ela abdicou do seu café e não está usando mais o café nem de manhã, nem no finalzinho da tarde, uma coisa que ela gostaria de usar, mas ficou com medo porque o médico alertou para ela que se ela tomasse café ela poderia aumentar a osteoporose. Na verdade, esses estudos são muito inconclusivos e parece que há relatos de que se você tomar mais do que 6 xícaras, umas xícaras grandes de café, isso sim vai provocar uma alteração importante no tecido ósseo, mas também convenhamos, se você usar mais do que 6 xícaras de café por dia, você também vai prejudicar outros tecidos, vai prejudicar, por exemplo, a função gastroesofágica, você poderá desenvolver uma esofagite, uma gastrite. Então, na medicina tudo é bom senso. Se você tem um bom senso, você pode fazer, na verdade, de tudo. Então, a cafeína ou o café, ele pode ser consumido de uma forma como você deve tomar no café da manhã ou no finalzinho da tarde. Isso teoricamente não traria prejuízos e não aumentaria esse fator de risco para o desenvolvimento da osteoporose. O sedentarismo sim é um fator importante. A gente sabe que quanto mais inativo você fica, maior é a sua perda muscular, e a perda muscular é um outro fator importante porque ela exerce uma função diretamente sobre o seu tecido ósseo, e quando você tem essa diminuição da força muscular sobre o tecido ósseo, associado a outros fatores de risco, você acaba desenvolvendo maior o risco da osteoporose. Por isso que a gente indica bastante exercícios que tenham um pouco mais de impacto ou que possa ter um exercício como a musculação para ajudar no fortalecimento do tecido ósseo. É claro que para cada paciente existe uma avaliação de qual determinada atividade física a gente deve pensar para cada paciente. Então isso é muito individual e deve ser avaliado com o seu médico qual é o melhor tipo de exercício que você deve exercer. O que não pode é você não fazer nada, é você ficar parado e aumentar o seu grau de sedentarismo. Sempre existe uma possibilidade de qualquer paciente fazer uma atividade física desde que bem orientada. O uso crônico de alguns medicamentos, entre eles o uso de glicocorticoides, é um fator que leva a uma causa da osteoporose. Na verdade, é a segunda maior causa de osteoporose que nós temos é por uso de glicocorticoides, ou chamado corticoides. Quando a pessoa ou o paciente faz uso crônico desse tipo de medicação por muito tempo, em determinadas miligramas de medicação, aumenta-se muito o risco sobre a osteoporose, aumenta-se muito o risco sobre o aparecimento de alguma fratura, tanto de punho, como de vértebra, como de quadril. Então, todo paciente que precisa fazer um tratamento com o uso de glicocorticoide, ele deve sempre estar atento ao tratamento também da osteoporose, da investigação da osteoporose. Então, você deve conversar com o seu médico a respeito disso, que é muito importante no decorrer do seu tratamento. Algumas outras medicações, como os inibidores de bombas de prótons, que todo mundo conhece como omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, e todas essas medicações podem interferir diretamente no tecido ósseo. Os anticonvulsivantes, pacientes que tratam para convulsões, são outros medicamentos que podem levar a uma perda óssea mais intensa, e alguns outros medicamentos
que também estão relacionados a essa perda do tecido ósseo. Além dos medicamentos, nós temos também algumas doenças que são muito conhecidas e que apresentam esse grau de perda óssea. Só para citar rapidinho, nós temos como o diabetes, nós temos como o hiperparatireoidismo, doença celíaca e entre outras doenças que possam ocasionar a osteoporose e são tidas então como os fatores de risco. Bom, esse foi o segundo vídeo do nosso canal da osteoporose. Espero que possa elucidar bastante sobre vocês. Semana que vem a gente vai estar falando sobre um outro assunto, quem sabe um convidado para o canal, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a semana que vem. Um abraço grande para vocês, boa semana a todos e até breve.